Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 3. Você está feliz nessa manhã? Você pode dizer um amém, glória a Deus? Eu acho que o pessoal perdeu a hora, não foi? Ai, meu Deus do céu. Mudou o horário, o pessoal ficou perdido. Mas vocês estão aqui, vocês são espertos. Vou chegar aqui depois, pastor, o culto mudou de horário? Não. Eclesiastes capítulo 3 é um dos poemas mais lindos e conhecidos. E eu creio que você já ouviu esse texto. E nessa manhã, como o Senhor tem colocado no meu coração, existe um tempo para tudo. Um tempo para todas as coisas. Você concorda com isso? O capítulo 3, Salomão vem lidando com algumas coisas que ele não consegue explicar. São mistérios inexplicáveis. E ele vem entendendo que tudo o que acontece na nossa vida está debaixo ou dentro de um propósito. Você concorda? Amém? Todas as coisas cumprem ou funcionam ou acontecem para estar encaixado dentro desse propósito divino, o propósito de Deus. O capítulo 3, mas especialmente os versículos 1 ao 8 que nós vamos ler nessa manhã, nós aprendemos que tudo tem o seu tempo determinado. Tempo para tudo. No capítulo 3, no versículo 11, na parte A, diz que Deus criou tudo formoso em seu tempo. No versículo 14 do mesmo capítulo, na parte A, ele diz: eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. E agora nós vamos entrar então nesse versículo 1 do capítulo 3. Eu quero que você acompanhe comigo. Quero compartilhar algumas coisas. Não é uma mensagem longa, mas é uma meditação que eu quero trazer para você nessa manhã. Capítulo 3, versículo 1, Salomão inicia o poema. É um poema, ok? Eu quero que você leia esse texto, entendendo esse texto como uma poesia. Nós temos os livros poéticos e Eclesiastes está aqui e Salomão está adorando a Deus através desse poema. Versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. A NVI traduz assim: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Salomão já inicia esse capítulo convidando os seus leitores a olhar para onde? Para o alto. Nós temos que reconhecer Deus em tudo aquilo que está acontecendo em nossas vidas. Muitos de nós questionamos, mas Deus, onde você estava quando isso aconteceu? Deus continua no mesmo lugar, no alto e sublime trono. Ele continua como o soberano Deus. E ele continua como o Criador do universo, o Senhor do universo, e ele continua no mesmo lugar, ele continua no alto. Nos próximos versículos, os versículos 2 e 3, Salomão traz aqui 4 comparações. E eu acho muito lindo o que Salomão faz aqui agora, porque ele começa a trazer essas comparações do nosso corpo, alma e espírito. Eu quero que você acompanhe comigo essa sequência. As primeiras 4 comparações, nos versículos 2 e 3, ele está falando do quê? Das mudanças do nosso corpo. Acompanhe aí comigo. Ele diz assim: há tempo de nascer e tempo de morrer. O nosso nascimento, então, ele está fora do nosso controle. Eu fico muito assustado. E nós temos que nos levantar como igreja para orar pelos atuais governos, ou os governantes, que são a favor do aborto. E existe hoje esse movimento feminista
que tem se infiltrado dentro das igrejas e tem, infelizmente, lançado setas malignas na mente das pessoas, porque as pessoas chegam e falam assim, mas você não tem autoridade para falar sobre isso porque você é homem, você não é mulher, você nunca teve um aborto, você nunca teve um filho, então você não pode falar. Mas eu estou falando aqui não como homem, mas como pregador da palavra de Deus, e eu tenho autoridade para falar sim, que a nossa vida foi criada por Deus, e quando Deus te criou, Ele te fez com um propósito. Então essa ideia de defender o aborto, eu não estou politicando essa mensagem, eu estou apenas trazendo o que a palavra do Senhor nos mostra. Nós temos que nos levantar em favor daquilo que a Bíblia diz, e a Bíblia diz que toda a vida é especial nos braços do Senhor, porque foi Ele que fez, Ele que criou. Então nós temos que entender isso. O nosso nascimento está fora do nosso controle, mas a morte é inevitável. Em Hebreus capítulo 9, versículo 27, o escritor aos Hebreus, que eu creio, nós já falamos sobre isso aqui, Paulo, ele diz, ao homem está o quê? Determinado a morrer uma só vez. Então todos nós enfrentaremos a morte, é inevitável. Mas aí ele vem dizendo assim, versículo 2, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Muitas pessoas não lembram ou não entendem que nós conversamos sobre isso lá em casa. Eu não acredito em karma. O cristão, ele não acredita em karma, certo? Mas o cristão, ele acredita no que a Bíblia diz que se chama lei da semeadura. Tudo que você planta, você vai colher. Então, nós temos que voltar aqui e nós temos que entender que o fazendeiro... Quem aqui já mexeu com plantação? Eu nunca mexi, mas eu quero te fazer uma pergunta aqui. Então, Viviane, a irmã... Você tem que saber o tempo certo para colher, não tem? Existe o tempo certo? Existe o tempo para plantar e o tempo certo para colher. Agora, eu não sou igual. Eu nunca... Valença... tem fazenda, mas é afastado. É no interior de Valença que tem fazenda. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você é o fazendeiro, que você precisa daquela plantação, daquilo para sobreviver, você quer escolher o tempo certo para plantar e o tempo certo para colher, não é verdade? Senão tudo que você fez foi em vão. É assim que Salomão está dizendo sobre a nossa vida. Existe um tempo certo para nós plantarmos e o tempo certo para nós colhermos. Arrancar o que se plantou. Tempo de matar e o tempo de curar. Aqui, Salomão não está dizendo que todos nós temos o direito de matar, não, viu? Ele está dizendo aqui, é uma referência, ele traz nesse poema essa referência, porque existe um tempo, sim, que Deus vem e tira a nossa vida, mas existe também um tempo certo que Deus vem e nos cura, e nós podemos ser agentes de cura para a vida de outras pessoas. Tempo de derribar e tempo de edificar. Derrubar e construir. Agora, existe um tempo certo para nós viver... Eu fiquei assim, mas Deus, qual que é o tempo certo de derrubar em nossas vidas? Todo pensamento negativo, todo preconceito, tudo aquilo que você foi desde a sua infância, lembra que nós já falamos muito aqui sobre a mente, tudo aquilo que foi lançado contra você, que você foi crescendo, né, se tornando um homem, uma mulher, dizendo assim, não, mas eu não sou capaz, porque talvez os seus pais, seus parentes lançavam isso sobre você, mas existe um momento na nossa vida que nós temos que derrubar esses pensamentos, aquilo que nós construímos na nossa mente, que não é verdadeiro. É por isso que Salomão está dizendo, é um momento certo, há um tempo para você derrubar isso, destruir isso, você apagar isso da sua vida, para que você venha construir a sua nova identidade em Cristo Jesus. Nós vimos a primeira parte, então, que ele está falando sobre o corpo. Mas agora ele traz as próximas 4 comparações, falando sobre a alma. Siga aí comigo. Tempo de chorar e tempo de rir.
tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Esse ajuntar pedras aqui, ele está falando literalmente de amigos, trazer os amigos para próximo de você. Existem momentos, e eu creio que todos nós precisamos disso, ter aqueles amigos íntimos. A Bíblia mesmo fala, Salomão escreve que existem amigos mais chegados do que o quê? Irmãos. Por quê? Nós temos que juntar essas pedras. Então essas 4 comparações aqui ele está dizendo com a alma. E eu não sei você, mas existe esse tempo de chorar. Talvez você está aqui e você está dizendo assim, pastor, eu estou nesse tempo, vivendo esse tempo de chorar, de prantear, eu estou espalhando as pedras, eu estou me afastando, mas existe uma outra parte que é o tempo de rir, existe o tempo de saltar, o tempo de ajuntar as pedras e o tempo de abraçar também. E isso tudo é inexplicável para Salomão, mas aí ele vem para as próximas comparações. Essas próximas comparações aqui estão ligadas com o nosso espírito. São aquelas decisões internas, algo bem profundo que só você e o Espírito Santo conseguem discernir. Tempo de buscar, versículo 6. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Sabe o que eu pensei durante a semana? Esse texto normalmente é lido em cultos fúnebres, né? Eu não sei você, mas normalmente as pessoas usam os pastores, né? Eu já li esse texto e já falei sobre esse texto, mas nós sempre achamos o que há um tempo e nós só lembramos desse tempo quando alguém morre. Mas eu e você precisamos lembrar desse tempo agora, enquanto Deus tem dado o fôlego de vida. É importante entender essas lições nesse capítulo, porque Deus está nos mostrando aqui, através de Salomão, porque existe esse tempo determinado para todas as coisas. Eu e você, como igreja, nós temos que tomar uma posição. A nossa posição como igreja. E é por isso que eu quero que você reconheça isso nessa manhã. Existem esses contrastes na nossa vida, existem momentos que nós não podemos escolher o que está acontecendo. Com certeza, se você já passou por uma enfermidade ou você está passando por uma enfermidade agora, você não escolhe. Você não está dizendo assim, eu quero ter essa enfermidade. Não é assim? Mas se existe um tempo que Deus permitiu que isso acontecesse na sua vida, eu quero que você entenda a sua posição. Qual é a nossa posição? Como nós precisamos agir mediante a tudo isso? E eu quero dar 3 segredos para você. O que nós podemos fazer agora? Abra sua Bíblia comigo em Gálatas 5. Eu quero que você entenda algo. Independente da circunstância, do momento que você está vivendo, não importa a circunstância e o momento que você está vivendo, todos nós, eu e você, somos chamados para viver no Espírito. Todos nós somos chamados para viver no Espírito, porque existem pessoas que utilizam esse momento negativo ou esse momento de luta, esse momento difícil para justificar e dizer assim, não, a minha carne está fraca, então eu vou pecar, ou eu pequei. Mas a Bíblia nos mostra que todos nós precisamos viver no Espírito. Eu e você somos chamados para viver no Espírito. E Paulo em Gálatas, né? Gálatas 5, desculpa, abri Efésios aqui. Gálatas capítulo 5. Versículo 16. Digo, porém, o seguinte: vivam em quê? No Espírito.
Então nós sabemos que quando nós reconhecemos Jesus como nosso Salvador, nós nascemos de novo, nós passamos a ser o quê? O templo do Espírito Santo, o Espírito Santo habita em nós, e nós já entendemos esses princípios básicos, né, doutrinários, esses princípios bíblicos, porque nós conhecemos a palavra. Mas agora o teste vem, o desafio vem, quando você está vivendo naquele lado que você está talvez passando por um momento que você está chorando, um momento difícil, um momento de luta. Aí vem esse teste. Agora é a hora de você viver no Espírito. Como que você vai viver no Espírito? Paulo vem nos trazendo essa certeza aqui. Quando nós vivemos no Espírito, nós não estamos satisfazendo os desejos da carne, mas nós estamos satisfazendo os desejos de quem? Do Espírito. Independente do momento que você esteja passando agora, viva no Espírito. Procure o Espírito Santo. Talvez não seja uma boa referência, mas quando eu era adolescente eu li um livro do Benny Hinn que se chamava Bom Dia Espírito Santo. Ali ele fala muita heresia, mas ao mesmo tempo ele fala algo interessante. Ele diz assim: quem é a pessoa que você tem que iniciar o seu dia? É o Espírito Santo. Vamos examinar tudo e reter o bem, né? Eu achei interessante porque é isso que Paulo está dizendo. Quem que nós precisamos buscar no primeiro momento que nós acordamos? O Espírito Santo. Quem nós precisamos pedir a direção, a orientação, o discernimento para que venha guiar as nossas vidas todos os dias? O Espírito Santo. Ele diz assim, versículo 17, Gálatas capítulo 5. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Essa parte aqui me chama muita atenção, porque esse evangelho que é pregado por aí, que os pregadores estão dizendo assim: Deus vai realizar o desejo do seu coração. Tudo aquilo que você lançar, que você quer, Deus vai cumprir. Deus não tem nenhuma obrigação de cumprir o que você quer, o que você deseja. Você entende isso? Deus não tem nenhuma obrigação de cumprir aquilo que você deseja. Quando você é guiado pelo Espírito Santo, quando você é cheio do Espírito Santo, Ele vai realizar através de você e em você a vontade dEle. É difícil dar glória, né? Acho que nós perdemos 1 hora de sono, aí tá difícil. Mas entenda isso nessa manhã. Nós somos guiados pelo Espírito Santo. Nós vivemos no Espírito Santo. E tudo que é realizado nas nossas vidas não é para nossa vontade, é para a vontade dEle. É para que tudo aquilo que Ele quer, tudo aquilo que Ele deseja, tudo aquilo que Ele sonha, o propósito dEle venha se cumprir em nossas vidas e através das nossas vidas. O tempo de chorar é um tempo determinado por Deus? É. O tempo da morte é um tempo determinado por Deus? É. Tudo aquilo que Salomão vem dizendo, o tempo de ficar calado é um tempo determinado por Deus? É. Um tempo, então, de espalhar, de não abraçar, é um tempo determinado por Deus? É. Então, eu preciso entender que, independente do momento que eu estou vivendo, eu preciso do Espírito Santo. E você precisa do Espírito Santo, porque Ele vai guiar a sua vida e Ele vai te mostrar: na enfermidade eu estou com você, nesse tempo de angústia eu estou com você, na depressão, na ansiedade, no estresse, na luta, não importa. Deus está dizendo para você nessa manhã: eu estou com você. Segundo lugar, eu e você precisamos nos revestir ou vestir a armadura de Deus. Você sabe esse texto, mas eu quero lembrar nessa manhã. Efésios capítulo 6. Por isso que eu falei, é uma mensagem bem simples, mas uma mensagem prática. Porque só você e Deus sabem o momento que vocês estão vivendo agora. Mas é importante lembrar, uma das frases mais impactantes que eu sempre ouvi, a definição do que é ser um pregador do Evangelho. O pastor dizia assim, é lembrar
a igreja, todas as vezes que você prega que eles são filhos de Deus e eles têm que ser obedientes à palavra de Deus. Nessa manhã eu estou falando com filhos e filhas, não estou? Nós temos que ser obedientes àquilo que Deus nos ordena na palavra. Entenda isso. Deus não está cobrando de você nessa manhã o seu dízimo e a sua oferta. Deus não está cobrando de você nessa manhã, exigindo de você uma adoração para você abrir a sua boca e cantar. Não. Deus está nessa manhã e Ele nos busca. A Bíblia diz que nós temos que ser obedientes em tudo que nós fazemos, por completo. Efésios 6:10. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus. Jefferson, quando você serviu o exército, o seu comandante lá, o sargento, ele vinha e vestia a sua roupa, o seu uniforme? Não. Quem que vestia a roupa? Você mesmo. E nós esperamos que Deus venha e coloque a roupa em nós. Mas a armadura que ele está dizendo aqui, quem tem que vestir de nós? Você. Talvez você não lembre de todo o texto, mas todos os dias aqui está uma boa oração para você realizar, até você decorar. Peça ao Senhor e venha pedindo de manhã, bem cedinho, quando você acordar, peça ao Senhor para você se vestir dessa armadura. Porque os tempos que nós estamos vivendo são tempos difíceis? Sim ou não? São. Nós precisamos despertar, nos levantar como igreja e vestir essa armadura. Deus não te chamou para ficar um soldado ferido. Deus te chamou para ser um soldado forte. Porque você é fortalecido nele. Mas para você vencer nessa batalha, você tem que vestir a armadura. Você tem que estar preparado. E quem te prepara para a batalha é você mesmo. Ah, pastor, eu preciso que você venha aqui na minha casa para vestir a armadura. Não, eu não vou. É você que tem que vestir a sua armadura. É por isso que ele diz: vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, em primeiro lugar, eu preciso viver no Espírito. Em segundo lugar, eu preciso vestir a armadura de Deus. E em terceiro lugar, eu preciso obedecer o ID e pregar o Evangelho.